Mas, bom, vamos conversar agora sobre o atual cenário político aqui no Brasil com o Flávio Bastos, que é professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que está aqui conosco nessa tarde aqui. Flávio, seja muito bem-vindo novamente aqui ao Top News, meu querido. Boa tarde, professor. Muito obrigado mais uma vez. É uma alegria poder estar com a BNC aqui e trocar ideias aí tão importantes com vocês, né? Agora, eu queria começar falando aí, né, sobre essa situação, né? Pressionado de um lado pela desvantagem nas pesquisas e de outro pela proibição legal à criação de programas de auxílio financeiro ano eleitoral, o presidente da República, Jair Bolsonaro, reagiu, né? Ontem ele fez um decreto que amplia os poderes da Advocacia Geral da União, né, a AGU, e, segundo especialistas, busca blindá-lo aí contra ações no TSE. Como é que essa blindagem se dá, professor? Perfeito. Então vamos lá. Esclarecendo, e eu vou falar aqui tomar todo cuidado para falar bem do ponto de vista jurídico e constitucional para que quem nos ouve possa entender bem. A Advocacia Geral da União é uma estrutura criada pela Constituição de 1988, lá no seu artigo 133 e seguintes, e que estabelece como função constitucional representar a União, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Então, primeiro ponto. A primeira pergunta este decreto, ele trata de uma questão que envolve a União ou trata da blindagem sobre o presidente da República enquanto candidato que deseja conceder alguns benefícios sociais? Me parece claro que é esta segunda opção que nós temos. Então, o presidente, enquanto candidato, deseja, como eu disse, conceder esses benefícios sociais. Entretanto, a nossa lei eleitoral é a lei das eleições, a 9.504 de 97. Lá no seu artigo 73, estabelece algumas proibições para quem é candidato e, ao mesmo tempo, exerce algum cargo de chefia de executivo, por exemplo. Uma dessas proibições é conceder benefícios sociais em ano eleitoral, especialmente 3 meses antes do pleito. Bom, é aqui que entra o problema que o presidente buscou solucionar com este decreto. Ele centraliza a análise da constitucionalidade e da legalidade desses decretos na AGU, Advocacia Geral da União. Foi isso que ele fez. Então, todo decreto a partir deste decreto, toda a concessão de benefício, né, como o que antes se chamava Bolsa Família, será centralizada para a AGU dizer o seguinte: pode ou não pode. Esta é a blindagem que se busca, não é? Nós podemos comentar daqui a pouco, eu tenho dúvidas sobre isso, mas aí vamos adiante. Mas esta é a blindagem que o presidente buscou, não é? O que me parece, inclusive, tira um pouco a AGU da sua função constitucional, que é representar os interesses da União, enquanto uma das entidades da Federação Brasileira. Agora, professor, vou falar um pouquinho sobre essa questão aí muito polêmica, que tem sido muito falada, que o governo estuda aí decretar, então, o estado de emergência, né, o estado de calamidade aí para conceder benefícios, entre ele o auxílio caminhoneiro aí, no valor de R$1.000 mensais, né, a categoria aí, que é proibido em condições normais pela lei eleitoral, né? Como que o senhor analisa aí essa questão? Notem que hoje esta questão do preço dos combustíveis, do diesel, né? O Brasil sofre muito com o abastecimento do diesel atualmente, se deve não a uma mera vontade da Petrobras, por exemplo. Isto se deve a um contexto internacional, especialmente nos dias de hoje. Nós estamos vivendo uma guerra na Europa, que tende a permanecer por muito tempo. Vimos hoje as notícias, né, sobre o convite já formalizado para Noruega e Suécia entrarem na OTAN. Aliás, Noruega não, Finlândia. Então, isto deve prorrogar este conflito aí. E, por conta de todo este contexto, a Petrobras, enquanto uma empresa pública, ela tem que concorrer com as leis de mercado. Então, não é um preço estabelecido só pela Petrobras, no primeiro momento.
Segundo, esta alta, portanto, de combustíveis, aliado a este contexto internacional, não são, do ponto de vista jurídico, eu acho muito frágil se sustentar essa tese como motivos para se decretar uma calamidade. Não é o caso. O que é uma calamidade que justifica um decreto, assim, justificável e sustentável? Acidentes da natureza, fatos absolutamente imprevistos, como uma guerra mesmo, uma tragédia causada por um acidente ambiental, etc. Portanto, não me parece que nós vivamos um quadro que justifique, inesperado, uma calamidade pública. O que nós temos é um contexto internacional que está elevando o preço dos combustíveis, e, aliás, em todos os países, não só no Brasil. Agora, o professor, em meio às alegações, né, sem provas, inclusive, de desconfiança com as urnas eletrônicas do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu o Tribunal Superior Eleitoral em discurso na abertura do Fórum Jurídico de Lisboa, ao comentar as eleições deste ano e a assegurar a preservação da democracia no Brasil. Como é que você tem avaliado a questão das urnas eletrônicas para as eleições no Brasil neste ano? Olha, esse é um tema que é recorrente e me parece até de forma desnecessária. É bom colocar um dado, não é? Cerca de 46 países usam a urna eletrônica, né? Há muita fake news rodando por aí, tentando atacar a urna eletrônica nesse sentido, que só alguns países, poucos, usariam, não. São 46 países, pelo menos, isso são dados confiáveis, já publicados há algum tempo no plano internacional, inclusive. Bem, as urnas eletrônicas brasileiras, elas já possuem, sim, uma dupla checagem, inclusive com boletim impresso, o que nem todos, desses 46 que eu mencionei, pelo menos 16 nem usam esse boletim impresso, né? São cerca de 16, é o que se chama de impressão direta, o registro direto do voto. Então, as urnas eletrônicas brasileiras, desenvolvidas aqui, com software desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, são absolutamente seguras. Portanto, me parece que o presidente do Senado caminhou bem nesse sentido. Garantir o voto expresso segundo a vontade do eleitor é um mandamento sagrado para a ordem constitucional brasileira e para a nossa democracia. Então, me parece que é cabível, claramente, essa posição do Rodrigo Pacheco, defender a justiça eleitoral, que faz um dos melhores trabalhos reconhecidos no mundo. Eu venho acompanhando há anos a quantidade de delegações estrangeiras que vêm ao Brasil, especialmente a São Paulo, acompanhar essas eleições, e não é de agora. Eu estou falando de mais de 10 anos. Se há algo que o Brasil consegue dar como exemplo para o mundo, é o nosso sistema eleitoral. Então, me parece que o presidente do Senado caminhou muito bem nesse sentido. Agora, professor, em relação à estratégia política do Bolsonaro ao ficar criticando as urnas eletrônicas, primeiro, por que ele faz isso, sendo que ele passou aí a vida inteira dele sendo eleito pelas urnas eletrônicas que ele mesmo está criticando? Qual que é essa lógica de, do nada, agora que ele está no poder, querer questionar, sendo que ele foi eleito durante 28 anos, só me engano, de cabeça aqui, eu não lembro, 28 anos como deputado e outros cargos públicos? Essa é uma boa pergunta, é uma pergunta que não quer calar, né? Inclusive, tivemos um fato recente, julgado ano passado, com aquele deputado federal que concorreu a deputado estadual no Paraná e que foi eleito deputado estadual pelo Paraná na eleição que ele próprio, no dia da votação, pela internet, acusou de usar urnas fraudadas, né? E ele foi eleito e foi cassado recentemente aí pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso me parece que é muito mais uma tática política, não é? Baseada com inspiração no que fez Donald Trump nos Estados Unidos, para, perante os seus eleitores, perante a população, jogar dúvidas sobre a lisura, sobre o comprometimento democrático das instituições, porque a urna representa as instituições, né? Ainda que os tenha favorecido durante mais de 2 décadas.
E, por exemplo, em que o presidente permaneceu na Câmara dos Deputados. Então, não há qualquer embasamento técnico, científico. Aliás, a Justiça Eleitoral, concedendo algo que não lhe seria obrigatório conceder, convidou, não é, os militares indicados, que foram indicados aí pelo ministro da Defesa, inclusive para acompanhar e fiscalizar as urnas. Portanto, é mais uma técnica política baseada num período que o mundo vem vivendo de uma contestação daquilo que é comprovado técnica e cientificamente, do que propriamente uma desconfiança real sobre um processo que seria suspeito, né? Não confiável. De fato, as urnas elas são muito mais confiáveis do que o voto na cédula, e que eu próprio trabalhei ainda quando era jovem e conheci bem o sistema, era muito mais frágil do que hoje, né? Das urnas eletrônicas, porque ela é muito curiosa, né? Sobre qual é a estratégia política de Bolsonaro com isso, né? Deve ter gente agora falando que a gente é de esquerda ou qualquer coisa do tipo no chat, eu não vou nem ler, porque isso é uma bobeira enorme, né? Mas fazendo uma análise política dessa situação, do que isso pode representar para a imagem do Bolsonaro. O eleitor vai ter ciência dessa espécie de cortina de fumaça que ele pode estar fazendo para tentar ganhar tempo, ou não? Ou você acha que o eleitor vai acabar comprando o que ele falar mesmo, por ser uma lógica de um candidato messiânico, né? Enfim, que, né, vem ali o salvador da pátria e tem seus fiéis admiradores, como vários candidatos têm, o próprio Lula, enfim. Então, vão defender o que ele falar, não importa o que aconteça, e ele sabe disso. Essa pergunta é muito interessante, porque ela nos leva a uma outra. De qual eleitor nós estamos falando? Já há pesquisas publicadas mostrando que a maioria do eleitorado brasileiro confia no sistema eleitoral. E mais, esta mensagem me parece até um erro de estratégia, se você pensar em ganhar o eleitorado que ainda não optou por este ou por aquele candidato. Quer dizer, me parece que é um discurso muito mais voltado para a bolha, para o seu grupo, o seu núcleo imutável de eleitores. Além disso, reforça essa minha impressão o fato dos ataques às instituições democráticas, né? Então, a partir do momento em que um candidato, como o Trump fez nos Estados Unidos, coloca em dúvida o sistema eleitoral e as instituições democráticas, ele insufla esse seu eleitorado mais radicalizado para se colocar, não é, de modo ativo contra a democracia. O que é um risco, evidentemente, para o país, não só um risco imediato, porque todos sabem que o sistema eleitoral ele é confiável, pelo menos a maioria, né? E que os resultados, não importa quem vença, o resultado tem que ser respeitado. Mas, além disso, o ataque a essas instituições democráticas afastam de imediato os investimentos no país. É muito importante deixar claro que a estabilidade econômica depende também de uma estabilidade política e hoje mais do que nunca. Então, me parece que é mais um discurso voltado para os seus eleitores, como eu disse, do que propriamente para o eleitorado como um todo, que sabe que as eleições são sim confiáveis. Ou quer dizer, o sistema eleitoral, né? Certo. Voltando àquela questão, a primeira pergunta que eu fiz sobre a questão aí de decretar um estado de calamidade, um estado de emergência, né? Como a gente está em ano eleitoral, parece que o presidente não pode decretar esse estado de emergência, né? Agora, o Congresso ali teria brechas para, por meio de uma PEC, enfim, fazer a decretação desse estado de calamidade? O Congresso, o próprio presidente da República, mas também o Congresso Nacional, pela nossa Constituição, podem apresentar qualquer proposta de emenda constitucional, que nós chamamos aqui de PEC, né? Então, isso sim, pode ser proposto pelo Congresso, mas, veja bem, existem alguns limites a serem observados nessas PECs. A depender do seu texto, ela poderá ou não ser considerada constitucional. Uma emenda à Constituição, ela própria
pode ser considerada inconstitucional. Por exemplo, este decreto que foi assinado agora, ele me parece claramente apresenta duas inconstitucionalidades. A primeira, porque desvia a Advocacia Geral da União das suas funções constitucionais e centraliza, né? Torna-se quase que uma assessoria da Presidência da República. Este é um ponto importante que precisa ser considerado. Da mesma forma que este decreto, ao meu ver, não se sustentaria no Supremo Tribunal Federal, em caso de uma ação direta de inconstitucionalidade, também uma PEC que venha alterar o conceito de calamidade pública pode ser considerada inconstitucional. Porque qual é o elemento principal para a gente considerar uma calamidade pública? Imprevisibilidade. Um outro elemento que nós podemos mencionar aqui é a desproporcionalidade dos impactos calamitosos sobre a sociedade. Então, nós teremos que pensar numa situação de fato que não é controlável pelos meios ordinários disponibilizados pelo Estado. O uso das forças de segurança, do serviço de assistência social, nada disso funcionaria diante de uma grande calamidade desproporcional. Então é preciso que o governo ou os governos estaduais, diante desses casos, decretem esses estados, né? Eles vão além do normal. Então há critérios objetivos, de fato, que caracterizam um estado de calamidade pública. E não é um ano eleitoral, num ano eleitoral em que nós temos uma questão de preço de combustível com aumento causado por uma guerra na Europa, dentre outras crises por aí, uma pandemia também, do qual nós saímos, etc., que gera essa situação. Porque esses são contextos estruturados ao longo do tempo. Eles não são imprevisíveis. Eles não acontecem repentinamente. Não é? Eu não sei se eu fui claro nesse sentido, mas esta é a ideia de calamidade pública. Aliás, esse é um tema que já foi discutido anos atrás, ainda no início da década de 2000, quando nós tivemos aquela subida repentina do dólar em janeiro de 2000 e que colocou em default várias multinacionais, inclusive no Brasil. E aí se discutia pessoas que não conseguiam pagar os seus contratos de leasing, etc., se aquela subida do dólar era ou não era um fato imprevisível, né? Não foi considerado um fato imprevisível por grande parte do Poder Judiciário, porque a subida ou descida do dólar é um fato que deve ser considerado no dia a dia pelos analistas. E a mesma coisa nós temos agora. Uma crise internacional que está gerando o aumento do combustível. Por isso não me parece que se encaixe no conceito de calamidade pública. Agora, professor, perguntando ainda sobre a situação que se desenha para esse ano, né, de eleição, como é que o senhor tem visto aí esse atrito entre os poderes, né? Bolsonaro falando sobre a Polícia Federal, falando sobre o TSE, falando sobre o STF, aí falar sobre urna eletrônica. Como é que você vê esse atrito, né, entre os próprios poderes, que a gente antes estava acostumado com a lógica simples de presidente brigando com Congresso e Senado, falando que os projetos não passam e tal. Isso a gente sabe desde 88 que isso sempre aconteceu. Agora, chegar num ano eleitoral e o presidente brigar com Polícia Federal, TSE, STF, é uma novidade, pelo menos no século XXI, correto, o professor? Temos que entender, e para ficar bem assim simplificado, né, para que as pessoas possam nos compreender, um país sob o nosso sistema de governo, que é o presidencialista, ele não funciona se os três poderes não tiverem uma capacidade mínima de diálogo. Então, você mesmo mencionou aí, é normal que um presidente da República encaminhe para a Câmara dos Deputados um projeto de lei e que haja aí um embate na definição de alguns aspectos desse projeto. Isso é normal e é próprio da política, né? O diálogo entre correntes distintas. Agora, o grau de
de ofensa que extrapolou, inclusive, o institucional e chegou no pessoal, deputado federal ameaçando pessoalmente ministro do Supremo, ministro do Supremo também respondendo de forma pessoal a membros de outros poderes. Isto não é bom para o país. Os poderes funcionam de forma independente, porém harmônica, como diz a nossa Constituição. Senão, não há governabilidade. Ainda que você tenha parlamentos que são base de apoio do chefe do executivo, ora mais, ora menos. Isso faz parte do jogo político, né? Agora teremos uma renovação, pelo menos parcial, da Câmara dos Deputados e do Senado. Mas esta crise institucional, ela também gera um efeito social muito nocivo, porque ela são exemplos ruins que vêm das altas hierarquias administrativas do país e que chegam ao cidadão, agravando o desrespeito da sociedade pelas decisões dessas instituições. E claro, como eu disse, o relacionamento entre elas, quando muito ruim, eu pelo menos nunca tinha visto nesse nível que nós chegamos hoje, efetivamente impede a boa governabilidade. Então, é assim que eu vejo, e me parece que um dos principais papéis, a pauta, uma delas, né, das principais, após as eleições, é a reconstrução desse relacionamento de uma forma mais democrática e republicana. Ô, professor, e como que você vê toda essa questão aí envolvendo inquérito da fake news aí para a eleição deste ano, levando em conta aí que temos também Alexandre de Moraes aí presidindo agora o TSE, né? Bom, as fake news, né, como já até tivemos oportunidade de conversar aqui recentemente, elas constituem, de fato, uma ameaça ao sistema democrático, ao regime democrático, não só no Brasil, ela é utilizada em todo o mundo, é um dos efeitos da internet, da globalização do canal de comunicações em tempo real. Hoje nós acompanhamos uma guerra em tempo real. A fake news envolve ideias, envolve imagens, não é algo novo, na verdade. Entretanto, nos tempos de hoje, ela é utilizada com propostas e objetivos políticos muito claros. E por que ela é danosa ao regime democrático? Porque ela coopta ou desvia a opinião, a vontade do eleitor, do cidadão, da cidadã, baseada em mentiras, né? Em fatos não comprovados. É uma característica da nossa sociedade a não buscar a informação de modo mais aprofundado, né? As pessoas replicam mensagens sem sequer ler. Eu recebo as mais bizarras mensagens no meu celular. Então, a partir deste ponto, o impacto dela sobre as eleições é muito grave, porque votar e ser votado constituem direitos políticos sagrados do cidadão. É um direito fundamental, garantido pelo artigo 14 até o artigo 17 da nossa Constituição. Então, a vontade do eleitor tem que ser legítima, baseada em fatos verdadeiros, a sua conclusão. Por isso, não há como se desviar ou se furtar aos inquéritos para a apuração das fake news. O fato de termos hoje o ministro Alexandre de Moraes faz parte do rodízio, né, já estabelecido nas normas para os componentes da Justiça Eleitoral. Calhou de ser agora o ministro Alexandre de Moraes. E em breve terá outros, né? A Justiça Eleitoral, ela é exatamente marcada pelo rodízio de magistrados. Não existem juízes permanentes na Justiça Eleitoral, exatamente para que o regime democrático seja também projetado nessa estrutura judiciária, né? Ainda que a Justiça Eleitoral tenha muitos poderes, como de fato tem. Mas calhou de ser o ministro Alexandre de Moraes. Os inquéritos são absolutamente essenciais e necessários. Não é apenas o Brasil que está se precavendo com isso, né? E me parece que eles devem continuar caminhando.
Agora, o professor, ainda fazendo uma análise desse movimento eleitoral, né, desse cenário eleitoral que vem se desenhando, você acredita que haja alguma ameaça à nossa democracia pelo nível do debate que a gente vai ter? Porque a gente está falando de dois candidatos que são extremamente, né, você tem ali seus fiéis seguidores, radicais a todo custo, que vão querer provar seu ponto, e aí vai chegar uma hora que esse negócio pode avançar a nível de prejudicar a nossa própria democracia. O senhor acredita que haja essa ameaça? Olha, eu acho que, primeiro ponto, há riscos maiores hoje aos regimes democráticos, que nós chamamos de democracias sustentáveis, né? Existem, de novo, não só no Brasil. Nós podemos citar vários exemplos aqui. Esse é o ponto. Segundo ponto, no caso do Brasil, temos tido mais ataques ao regime democrático, por meio dos ataques às instituições, às autoridades, ao desrespeito aos direitos dos cidadãos, à associação, por exemplo, à liberdade de jornalística. Né? Os jornalistas no Brasil são a classe profissional mais atacada. Sim, temos. Mas este é um fenômeno que iria ocorrer independente do nosso ano eleitoral. No caso do nosso ano eleitoral, apesar dessa corrosão que nós vemos em alguns regimes democráticos, me parece que ainda eu vejo com bastante tranquilidade a capacidade das nossas instituições de garantir o debate político e também uma votação e uma apuração tranquilas. Há um risco aqui, né, que eu vejo. Nós temos um país hoje que está mais armado e com grupos radicalizados. Mas ainda me parece muito claro que o Brasil possui instituições para contornar eventual tentativa de ataque ao regime democrático e ao resultado das eleições. Então, também vejo aqui que as pessoas, apesar deste momento difícil, os brasileiros, na sua maioria, não todos, mas na sua maioria, estão cada vez mais atentos, né? Está mais perceptível para eles os cuidados que nós devemos ter e que nós devemos votar com tranquilidade e respeitar os resultados. Então, eu estou tranquilo, apesar desta corrosão que existe em curso, como eu falei. Excelente, queria agradecer então a participação do professor Flávio Bastos aqui, conversando com a gente mais uma vez, professor de Direito aí da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigado pelos esclarecimentos mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, um grande abraço à BMC e aos seus telespectadores e parabéns pelo brilhante trabalho que vocês vêm realizando. Obrigado, professor. Valeu. Professor, um abraço. Esperamos você mais vezes. Tchau, tchau.